Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Ruth Galhardo, sou responsável pela área de recursos humanos aqui da VLI. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência profissional, porque acho que faz sentido no momento que vocês estão passando agora, né? Já vivi isso alguns anos atrás. O nosso programa ele é voltado para os engenheiros, né? E eu também sou engenheira. Me formei em engenharia de materiais alguns anos atrás, né? E não tinha a menor ideia, né, que em algum momento eu fosse escolher a área de recursos humanos. E aqui estou eu. E é assim que a nossa vida, né, vai seguindo trilhos que, enfim, caminhos que a gente acaba que não sabendo lá atrás. Mas antes de falar sobre o programa, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a VLI. Quem é a VLI? A VLI é uma empresa que ela tem um grande desafio, né, que é integrar os portos, terminais e ferrovias. Por que a gente faz isso? Para garantir que a gente tenha uma entrega diferenciada para o nosso cliente. Então a gente acredita, né, que quando a gente faz isso, a gente vai ter muito mais eficiência, muito mais segurança e o cliente, sem dúvida nenhuma, vai ter uma satisfação melhor. Agora, quando a gente fala para a companhia, quando a gente fala da VLI, acho que tem um ponto que é o mais importante de todos eles, né? Acho que é o nosso propósito, né? O porquê que a gente existe, né? O que é a nossa visão da companhia. A gente tem uma visão que é de transformar a logística do Brasil e eu acho que é isso que faz toda a diferença, né? Quando você consegue entender o porquê que você vem todos os dias, né? Que você faz alguma coisa que é muito maior, né, do que o seu trabalho, né? Que tem um propósito, enfim, que no fundo se confunde, né, de novo com a nossa vida. Então acho que é legal falar isso para vocês. E aí eu acho que vamos entrar um pouquinho, né, no programa, e aí, né, eu tenho pessoas aqui que estão representando vocês e vão nos trazer algumas perguntas, mas antes da gente entrar propriamente nas perguntas, eu vou falar um pouco sobre o programa Trainee. O nosso programa Trainee, né, ele já está vigente há muitos anos dentro da companhia, o que é bacana porque a gente foi ao longo desses anos aprendendo muito, né, sobre o programa. Eu acho que tem vários diferenciais, eu vou falar para vocês aqui alguns deles, e o Igor, né, vai aqui me trazendo algumas coisas para eu compartilhar com vocês. Então vamos lá. O programa de Trainee, ele é voltado, né, para os estudantes de engenharia. E o que a gente faz? A gente tem 2 programas de trainee dentro de um, e eu explico um pouco melhor, né? Então, o que acontece? A gente tem um grupo, né, que vai fazer uma escolha para fazer, para entrar, vamos colocar assim, né, dentro da engenharia ferroviária, e um outro que vai fazer portos e terminais. O que significa isso? A gente faz um trabalho de parceria há muitos anos com 2 universidades muito bacanas, uma no Rio de Janeiro, quando a gente fala para portos e terminais, e uma outra aqui em Belo Horizonte, eu estou aqui hoje, enfim, quando a gente fala para engenharia ferroviária. Então, a primeira coisa que vocês veem dentro da companhia, né, pode parecer até estranho, mas a gente tem um curso de formação. É uma pós-graduação mesmo, né? Então vocês vão ficar, enfim, um pouco mais de 3 meses dentro dessas universidades, né? Já desde o começo, desenvolvendo a parte técnica, teórica, mas acho que o mais bacana é o quê? Vocês já vão saber quais são os projetos de vocês e ao longo desses meses, vocês já vão conseguir começar a desenvolver um pouco, né? Imaginar como que é utilizar a teoria na prática dentro da companhia. Mas não para por aí não, né? Então depois que a gente faz essa primeira parte, né, que ela é teórica, tem, enfim, que eu acho que é uma coisa muito diferenciada da companhia, a gente apelidou de mochilão, né? O que é um mochilão? A companhia a VLI é uma empresa de operação, né? Então tudo, né? A gente fala que a empresa pulsa, e pulsa mesmo, né, na operação. Então, o mochilão é uma grande oportunidade, né, que os 2 grupos, e aí a gente faz em conjunto, vocês vão conseguir o quê? Viver a operação. Então, é literalmente uma mochila, né, que você coloca nas costas e vai conhecer, não o Brasil, mas vai conhecer as operações da VLI ao longo do Brasil. E aí a gente está falando de praticamente de norte a sul mesmo, né? Então, a gente fala de Imperatriz, a gente vai passar, enfim, pela Bahia, enfim, por várias cidades, chegando a São Paulo, enfim. Então, acho que é uma oportunidade muito grande de vocês verem realmente como é a companhia. Passado essa primeira fase, vocês são alocados de acordo com o projeto em algumas áreas e vocês vão desenvolver ao longo desse primeiro ano um projeto direcionado. Mas é importante também a gente sempre lembrar, né, que o trainee, ele tem, enfim, 80%, né, uma conta não é verdadeira, né, mas a gente fala que é uma conta mágica, 80% do tempo dele, ele tem que estar direcionado aos projetos, mas 20% do tempo também tem que estar na rotina, para entender direitinho como que é o funcionamento da companhia. Ao longo desse primeiro ano, além disso, a gente tem semanas de desenvolvimento. Dentro dessas semanas de desenvolvimento, a gente vai, enfim,
pegar não somente competências técnicas, né, como projetos, TPS, enfim, mas a gente também tem uma grande carga de treinamentos para desenvolvimento pensando em próximas posições de liderança, né? Então, desde liderança propriamente dita, resolução de conflitos, enfim, coisas dessa natureza. Ao final do ano, né, esse jovem, né, vocês, né, são, enfim, de acordo, né, com o perfil, mas as posições, vocês são alocados aí dentro da companhia e a gente começa uma vida diferente, né, que é a partir do segundo ano. Ainda no segundo ano a gente tem o que a gente chama de pós-trainee, é basicamente um acompanhamento de carreira dentro de alguns workshops de desenvolvimento mesmo, muito mais voltado para o autoconhecimento. E assim vai, né? Aí vocês, né, seguem dentro da companhia, né, vivendo a organização como todos nós, né, que estamos aqui dentro da companhia. Quando a gente olha, né, como é que você faz, né, para, enfim, conseguir participar desse programa de trainee? A gente tem algumas etapas muito claras, né? E tem, acho que, um ponto que é fundamental, né? Quando a gente olha para a companhia, eu falei lá atrás sobre o propósito, né? Mas o propósito é quando a gente... alguma coisa que nos une, mas tem uma coisa maior, né? Que faz a união de cada uma das pessoas que trabalham aqui dentro da VLI, que chamam os valores. Então, quando a gente olha para o processo seletivo, esse aqui é o grande norte, né? Para fazer o recrutamento. Então, o que a gente faz? A primeira etapa é uma inscrição online. E é muito importante que vocês concluam toda a inscrição, porque dentro dessa primeira parte, né, tem uma aderência aos valores da companhia. Então, aqui você já começa a entender um pouco como é trabalhar dentro da VLI. Depois disso, né, a gente tem alguns testes online, e aí é de conhecimentos gerais, enfim, é muito mais para a gente ter certeza, né, que você está ligado mesmo, né, no que está acontecendo, para ter certeza que você consegue depois acompanhar toda a rotina aqui de trabalho. A terceira etapa a gente chama de workshops de desenvolvimento. O que significa isso, né? Vocês vão participar, né, de uma etapa muito bacana, né, que vocês vão ter a oportunidade de estar com alguém da companhia, mostrando mais um pouco o que é a VLI, fazendo dinâmicas, né, com outras pessoas, para a gente conseguir juntos, né, entender se o seu próximo passo de carreira é aqui dentro da VLI. Depois dessa etapa, vocês vão para uma que é quase o final, né? Que é quando vocês vão para os painéis, né? O painel, certamente vocês vão me encontrar lá, eu todos os anos, né, faço questão de estar junto com vocês. O painel é uma outra oportunidade também de conhecer a companhia, né, através dos executivos da nossa companhia, e vocês vão juntos com outros colegas, né, também fazer as escolhas de vocês, né? É exatamente isso que eu pretendo, né, que eu busco, né, para minha carreira profissional. E por último, a gente tem um bate-papo, né? A última etapa é um bate-papo com o presidente da companhia. Ou no café da manhã, no almoço, uma reunião, enfim, isso depende muito aqui da agenda. E aí sim, né? Depois de passada por todas essas fases, vocês estão prontos, né? Para começar a colocar essa camisa aqui que eu tenho, visto com tanto orgulho, para começar a trabalhar aqui com a gente. Essas são as etapas. O que eu acho que é importante a gente falar, né? Eu acho que você pode entrar, Igor. Vamos trazer aqui quais são as perguntas? Então tá bom. A pergunta aqui que do Pedro Alberto, do Bruno e do Gilberto é sobre idade. Se existe alguma influência no processo de seleção à idade do candidato. É Pedro, Gilberto e Alberto. E Bruno. Ah, tá. Pedro, Alberto e Bruno. Tudo bem, pessoal? Obrigada pelas perguntas, né? Não tem de jeito nenhum, né? A idade não é de jeito nenhum um fator limitante para a companhia, né? Para o programa, né? Para a companhia não, muito menos para o programa. O que é importante, né? Vocês terem os pré-requisitos. Então, acho que mais importante do que a gente falar da idade é a gente falar dos pré-requisitos para o programa, né? Então, esse programa, né? Ele é direcionado, né? Para estudantes de engenharia. Esses estudantes, eles já podem ser formados ou não, né? Tá no último ano aí da faculdade. E basicamente a gente procura o quê? Né, jovens que entendam, né, que tenham a vontade de transformar a logística do Brasil. E para a gente fazer isso, né, quais são os requisitos que a gente precisa? Né? Então, são jovens empreendedores, né, que tenham vontade de vir para a companhia, né, e enxergar as coisas de um jeito diferente, que consigam engajar para a gente fazer essa transformação, que vejam o trabalho como um grande valor,
que sejam rápidos, que tenham muita simplicidade, porque a empresa precisa de simplicidade para conseguir fazer tudo isso. Uma segunda pergunta é do Tadeu Vieira, e ele pergunta como que ocorre a alocação do trainee nas áreas, como funciona essa escolha? Tadeu, ótima pergunta, né? Eu falei lá atrás, né, a VLI, empresa muito grande, consolidada, né, dentro aqui do Brasil, e ela, enfim, por se tratar de ferrovias e de portos, né, e terminais, a gente está espalhado pelo Brasil inteiro. Então é muito importante, né, que todos vocês tenham disponibilidade, né, enfim, de conhecer e de viver a realidade da companhia, enfim, aonde quer que seja. Ok. E aí que se completa com a pergunta do Thiago Canadá, que ele pergunta se a VLI, né, proporciona aos candidatos uma carreira acelerada. Bacana, Thiago. A VLI, né, é uma empresa de operação, uma empresa muito técnica, né? Então, enfim, a gente sempre pensa, né, que carreira, ela está baseada no desenvolvimento e na sua entrega, né? Então, de acordo com essas duas coisas, né, quanto mais você se desenvolver e quanto mais você entregar, né, dentro da companhia, isso vai acontecer. No fundo, né, a gente está falando do quê? De meritocracia, né? Então, quanto mais você tiver aderência à cultura da companhia, muito mais você conseguir se destacar dentro de uma empresa, né, de operação como a nossa, uma empresa, enfim, em franco crescimento, claro, né, sua carreira vai crescer. Não é à toa, né, Igor, que a gente assina, né, com você crescemos juntos, né, é isso que a VLI acredita, né, a gente cresce muito a cada ano e claramente, né, as pessoas que estão aqui trabalhando com a gente também, né, seguem crescendo junto com a companhia. Isso mesmo. Uma outra pergunta que é da Gisele Rocha. Ela pergunta se o nosso programa Trainee é baseado no conceito de Job Rotation e quais são as principais atividades se for baseado no Job Rotation. Bacana. Gisele, olha só, o que a gente faz, né? A gente acredita, primeiro, né? Quando a gente olha para o mochilão, é o que a gente fala mais do Job Rotation, né? Então eu explorei mais o mochilão, mas tem uma primeira etapa que é super bacana, que a gente acaba fazendo em Belo Horizonte com todo mundo junto. A gente tem uma oportunidade, né, de viver a realidade, né, de cada uma das áreas, né, estratégicas da companhia, né, áreas de suporte. E depois a gente vai viver, como eu falei, através do mochilão, a operação mesmo, né? Então vocês vão passar dias, né, vendo como é um terminal, né, como é que você faz, né, todo o gerenciamento, né, desse business. Depois vão viver a ferrovia e os portos, né? Então a gente faz o Job Rotation antes de vocês literalmente, né, irem para a área. É assim como a gente fez a estruturação do nosso programa. Legal. O Ivânio da Cruz pergunta se pessoas de outros estados do Brasil que não estejam, né, onde tem operação da VLI, principalmente no Nordeste, podem se candidatar ao programa. Oi, Ivânio, boa tarde, tudo bem? Sim, né, a gente tem, inclusive hoje, dentro da minha área, um dos grandes desafios é justamente esse, né? A gente vem fazendo o que a gente chama de relacionamento com as universidades, que bom, né? Você certamente vai me ajudar a trazer jovens de todos os lugares, né? Isso pra gente não é importante. O mais importante é que vocês tenham aderência aos valores da companhia e que vocês queiram, junto com a companhia, empreender para transformar a logística. Tanto faz de onde é. Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Você falou um pouco sobre para onde podem ir os trainees, né? Mas eles querem saber também o que o trainee faz dentro da VLI, o que ele de fato vai fazer ao entrar. Ah, bacana. Como que a gente faz, né? Eu explorei um pouco isso lá atrás. Então, a gente faz a escolha do projeto, né? O projeto sempre é algum item muito importante, né? Para aquela supervisão ou dentro daquela gerência. Então, normalmente, sim, né? Um problema, né? Que a gente tem e que a gente precisa trazer um olhar diferente. Então, ao longo desse primeiro ano, né? Vocês vão desenvolver com técnicas, com experimentações, enfim, soluções para esses problemas dentro da companhia. Ao final desse primeiro ano, né, de acordo com o que eu falei, né, com perfil, basicamente perfil, interesses, a gente faz o matching, né, do que vocês querem versus o que a companhia precisa naquele momento. E aí vocês vão, enfim, desenvolver a partir do segundo ano, enfim, outras atividades dentro da companhia. Muito provavelmente não mais dentro somente de um projeto, né, mas possivelmente dentro de vários outros projetos, né, entrando dentro da organização, enfim, de um jeito
organizado, né? Então, o que a gente precisa, né? Quando a gente fala sobre projetos, né, que é esse primeiro ano, que eu acho que é um ano bem importante, a gente precisa de alguém, né, que precisa conhecer a companhia. Então, o que é bacana, né? Quando a gente olha para o programa, né, a primeira coisa que a gente faz é focar nesse conhecimento mesmo, né? Então, a gente acaba aqui dando todos os elementos, né? Então, tem a pós-graduação, depois a gente tem o job rotation, né, que é a vivência, o mochilão, as semanas de desenvolvimento. Então, a gente está o quê? Apostando de um dos principais pilares da VLI, que é o desenvolvimento. Então, a gente dá todo o subsídio para vocês conseguirem fazer um projeto de grande sucesso dentro da companhia. Acho que é isso, Igor? É isso aí. Muito bem. Uma última pergunta para a gente encerrar aí. A Débora pergunta se existe um plano de desenvolvimento de carreira e educação continuada. Bacana. Oi, Débora, tudo bem? Quando a gente fala, né, de plano de carreira e educação continuada, eu vou dividir essa pergunta, tá? Então, assim, quando a gente olha para plano de carreira, ele depende, a tua carreira, né, a gente fala do protagonismo, né, isso vale sem dúvida nenhuma para a carreira, depende muito de como que você vai desenhar a sua carreira. Acho que o meu exemplo é um deles, né, eu entrei quando eu comecei minha carreira, né, foi na engenharia, e ao longo do tempo, né, eu fui fazendo escolhas que me levaram para outros lugares. Então, possivelmente, o que vai acontecer com todos vocês. Quando a gente olha, né, para educação continuada, falei um pouco antes, né, desenvolvimento é um pilar da VLI, né, então, enfim, dentro do programa de trainee, né, especialmente nos primeiros 2 anos, né, vocês têm isso muito fortemente, né, como eu falei, pós-graduação, a semana de desenvolvimento, depois, né, o workshop que a gente falou muito mais voltado para o autoconhecimento no 2º ano, mas depois todos os funcionários aqui dentro, né, são estimulados a se desenvolver. Né, enfim, e acho que é esse que é o grande diferencial, né? A gente não acreditar que o desenvolvimento está na mão do nosso líder, né? Ou na mão da companhia. Né? Então, a empresa, ela serve, né, como ela acaba aqui nos ajudando, dando direção, mas a responsabilidade pelo autodesenvolvimento nunca é da companhia, né? É sempre nosso. Mas a gente ajuda, né, de várias formas, né? Direciona muito, né? Mas quem escolhe, né, que caminho vai seguir, como que vai se desenvolver, enfim, sempre somos nós. Beleza, o nosso tempo já acabou? Então tá bom, pessoal. Olha, muito bacana falar com vocês. Eu sei que eu vou estar em outras etapas, né? Já falei no painel, a gente vai interagir aqui também, né? Via webinar, enfim. Então tem vários jeitos de vocês conhecerem a companhia. No site, no Facebook, enfim, conversando com as pessoas que trabalham aqui. É sempre também um ótimo jeito de vocês nos conhecerem. Obrigada pelo tempo de vocês, né? As perguntas que vierem depois a gente vai responder. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.